seu bastão de madeira para ele. O Jivuli, então, zomba dele por ser um monstro-chefe e diz que o homem e seu parceiro são fracos com um sorriso forçado. O homem de cabelo branco responde que ele não é fraco, e sim que Jivuli que é anormal. Jivuli fica irritado e diz para o homem de cabelo branco tirar o sorriso dele, pois isso faz lembrar de uma barata nojenta. Jivuli pergunta ao homem por que ele sequestrou a Capitã Amor e o que quer dizer com pedaço de Deus. Abaé coça o rosto, perguntando se deve responder enquanto Jivuli se prepara para lhe dar outra surra. Abaé decide usar o quarto espelho uma última vez, esperando outra forma de monstro parecido com um pássaro. Jivuli ficou atônito quando viu em Abaé alguém humano. Não um clone qualquer, é uma cópia exata do Jivuli número 2. O clone ataca o número 1. O OG usa o balanço devido ao excesso de choque. O protagonista só pode xingar enquanto recebe o ataque dele mesmo, sendo o número 2. O humano número 1 é atingido e seu HP cai para 0. Abaque observa como o Jivuli 1 morreu, nas mãos do Jivuli 2, pensando que ele deveria ter clonado o Geo em vez do Grifo. Sim, um pouco lento. Abaque. Uruz chama a atenção de Abaque e pergunta qual é o objetivo final dele. Abaque cumprimenta Uruz e comenta sobre como Uruz é bonito e fofo em sua forma atual. Uruz, irritado, diz a ele para não mudar de assunto e pergunta se a ordem veio deles. Abaque sorri e muda de assunto novamente, pedindo permissão para cutucar as bochechas de Uruz. Precisamos de um Uruz da vida real para cutucar. Um som vindo do chão fez com que Abaque e Uruz olhassem para ele. Um pedaço de carne se contorce no chão e começa a ficar maior. Abaque pergunta o que é aquela coisa, enquanto Uruz apenas olha para ela, pensando que Gu está novamente fazendo uma besteira de jogo de terror com sua habilidade de fator de cura. Gu não consegue evitar ser nojento. A carne continua a se contorcer enquanto se transforma em um corpo humano. Uma mão se aproxima de Abaque, e um rosto se forma na palma, cumprimentando. Isso dá um susto em Abaque, fazendo-o fugir gritando. Uma cena diretamente de Junji Ito. Gu está repugnantemente de volta ao mundo dos vivos no jogo, mas ainda não completou sua regeneração. Ele ouve um passo atrás de si, encontra Gu número 2 e chama o clone de falso. Uruz então diz que Gu, o número 1 parece mais falso por causa de seu corpo deformado. Gu 2 usa o Swing Down para atacar Gu 1. Antes de o ataque atingir Gu 1, seu corpo se regenera completamente e ele usa Swing Up para desviar o ataque de Gu 2. Isso choca Uruz e Abaque, e os dois ataques causam uma enorme explosão ao se anularem. O Geo número 2 e o Geo número 1 correm um para o outro e atacam. Os bastões de madeira se chocam como espadas e causam explosões ao redor deles. Os dois ativam a habilidade Million Tricks ao mesmo tempo, o que causa mais flashes e explosões, e os ataques contínuos matam os dois. Abaque fica animado com o que aconteceu e espera que os dois GUS se desintegrem. Uruz discorda e, quando a fumaça da luta se dissipa, dois pedaços de carne estão se contorcendo no chão. O fator de cura é ativado tanto para o Geo número 1 quanto para o Geo número 2, e o horror é em dobro. Abaque pede a confirmação de Uruz, se os dois estão tecnicamente bem e se eles realmente precisam fazer aquele show de horrores quando se regeneram. Os dois são curados simultaneamente e continuam sua luta. É definitivamente uma daquelas lutas intermináveis. Vendo que isso vai continuar por algum tempo, Uruz pergunta novamente a Abaque por que ele apareceu de repente e sequestrou o Capitão Love. Abaque diz que Uruz deveria prestar atenção nas pessoas ao seu redor. Ele continua dizendo que todos sabem que Uruz é o monstro mais forte de Shono Life. Abaque então pergunta a Uruz por que ele de repente se tornou servo de um mero humano. Uruz responde a Abaque com uma pergunta. Ele pergunta se Abaque não consegue ver o que está acontecendo agora. Abaque então percebe o que Uruz quer dizer. Você não gostaria de ser um servo disso? Abaque tenta amenizar a situação. Ele afirma que houve alguns mal-entendidos e que não está interessado na Gil. Seu único objetivo é o fragmento de Deus. Uruz pergunta se Abaque está se referindo ao Capitão Love. Abaque ri, dizendo que isso foi um absurdo. Sarangan possui um fragmento de Deus. São os Knukris. De volta à Torre Escondida, a mãe de Saran pede perdão. Esperando a resposta de Saran, sua mãe olha para as mãos de Saran e agarra pelo pulso. Sua mãe então revela sua cara feia, perguntando a Saran o paradeiro de seus Knukris of Silence. Do lado de fora, Uruz descobre que o caríssimo Knukris of Silence do Capitão Love é o fragmento de Deus. Abaque explica que seu valor monetário não é importante, apesar de o preço indicar valor e funcionalidade para os jogadores. Os itens de Shonolith são divididos em diferentes classes. Há os normais, raros, únicos e míticos. Abaque supõe que há também os itens ascendentes que ele nunca viu antes. Uruz então pensa nos itens ascendentes que viu no capítulo 11,
Vantagens de ser servo do Gu. Abate continua sua explicação de que os itens míticos são excepcionais se você não colocar itens ascendentes na imagem, e isso é particularmente verdadeiro para os deuses. Luna, a deusa da vida, observa os assuntos atuais perto da torre oculta. Ela come sanduíches, comenta como o abate não consegue guardar segredos e pede a afirmação de seu companheiro. O companheiro de Luna é Deus, o cara loiro que o Gu conheceu no capítulo 4. Quando ele destruiu o planeta. Deus mastiga um sanduíche e diz que está tudo bem. Ele menciona que a própria Luna está coletando os fragmentos de Deus. Luna suspira ao saber que Deus sabia. Deus expressa a ansiedade que Luna deve ter sentido quando Uraken absorveu o fragmento de Deus. Isso significa que o fragmento agora é... Bem, veremos mais tarde. Essa reviravolta na trama é simplesmente incrível. O Gu número 2 e o Gu número 1 ainda estão lutando. E o Gu número 1 é atingido pelo Gu número 2. Abate explica a Uruz que, embora eles tenham as mesmas estatísticas e habilidades de controle, são inerentemente diferentes. Um é um jogador, enquanto o outro é um bot ou uma inteligência artificial. Os humanos são propensos à fadiga e a erros, enquanto uma inteligência artificial pode dar o máximo de si porque não sente fadiga. Ao saber disso, Uruz voa para onde está Gu versus inteligência artificial. Gu está apoiado em um joelho enquanto sangue escorre de seu peito. Uruz pergunta, preocupado, se ele está bem. O corte no peito de Gu se regenera com a ajuda do Eal Infector. Gu cerra os dentes e fica vermelho de excitação ao exclamar como isso é divertido. Uruz e Abaki olham fixamente para Gu, seu parafuso está solto. Gu comenta que suas lutas anteriores são chatas porque eles morrem rapidamente em um gol. Ele quer lutar com seu clone mais um pouco e não quer matá-lo. Uruz pergunta o que Gu está dizendo porque, pelo que ele vê, Gu está em perigo neste momento. Gu 2 corre para atacar Gu 1, tranquilizando Uruz. Gu admite que já tem duas maneiras de acabar com o imitador perdedor. Uruz, Abaki e Luna ficam chocados. Apenas Deus continua sorrindo enquanto come. O Gu 1 e o Gu 2 ainda continuam a lutar. Cada golpe causa uma grande explosão que chega ao espaço sideral. Não é uma reação exagerada. Ele literalmente vai para o espaço sideral. A afirmação de Gu de que há duas maneiras de derrotá-lo deixa Abaki curioso, enquanto Luna afirma que Gu está apenas blefando, já que Abaki está em um nível diferente dos outros monstros. A habilidade OP de Abaki significa que ele não pode ser derrotado por uma única pessoa. Gu explica que o primeiro método é destruir o planeta inteiro, o que ele já fez antes. Esse comentário fez com que Luna e Deus se encolhessem. Gu continua explicando que destruir o mundo encerraria o jogo como da última vez, e o Capitão Love reapareceria na aldeia enquanto o imitador desapareceria. Pensando que isso é antigo, Gu diz que usará o segundo método. Isso deixou Luna e Deus um pouco à vontade. Na vida real, porém, o CEO Delcab Show está roendo as unhas e repete nervosamente, não o segundo método. E na torre escondida, a mãe de Seuron mostra sua verdadeira face ao perguntar a verdade sobre os Knuckles of Silence, dizendo-lhe como ela não ficaria brava. A mulher revela que a Baek lhes prometeu uma grande quantia se eles pudessem levar isso a ele. Ela pergunta a Seuron se pode dar a eles, já que não estão pedindo dinheiro de verdade. A mulher explica loucamente como deu à luz Saran. Podemos simplesmente bater nela? Saran diz que não sabe onde estão suas armas e que elas simplesmente desapareceram de repente. Seu pai faz um som de desaprovação e repreende Saran por escondê-los. Saran jura que não sabe, mas seu pai lhe dá um tapa. Ele amaldiçoa e abusa verbalmente de Saran enquanto continua a lhe dar um tapa. Ele usa as palavras exatas que sua esposa usou anteriormente e ordena que Saran lhes dê o dinheiro. O tempo todo, ele continuava batendo em Saran. Eles são a definição perfeita de lixo. Do lado de fora da torre oculta, se enfrentam enquanto uma luz roxa emite da crista mágica no chão. Guno, ativa sua habilidade, Veracity, e um tentáculo cinza emerge da boca do Gu. Quão nojento ele pode ser? O tentáculo apunhala o Gu 2 na nuca e o suga. Abaki suspira e diz que o clone também pode fazer isso. O Gu número 2 então apunhala o Gu número 1 no peito e o chupa. Os dois continuaram a usar a veracidade um no outro. Deixe-me refazer a frase. Quão nojentos eles poderiam ficar? Abaki explica que o clone é um espelho exato de Gu. Tudo que ele faz pode ser feito pelo clone, e a bateria mantém o clone funcionando. Como a estratégia não está funcionando, Gu parte para o plano B. Abaki olha para Gu com desconfiança quando Gu apunhala Abaki no peito com um tentáculo. Gu afirma que essa é sua segunda estratégia, que é matar a fonte. Abaki percebe que tudo isso foi planejado por Giyu quando ele é sugado para longe. Então, a opção número 2 é absorver Abaki. O Giyu número 2 desaparece porque Abaki sofreu um dano fatal. Giyu diz que se divertiu muito e se despede de Abaki. Sem querer perder,
O quase seco Abak cerra os dentes e corta o tentáculo de Yu com um de seus espelhos. Ao sobreviver à habilidade de veracidade, Abak exclama que, desta vez, terá de lutar contra a árvore. Sem escolha, Abak finalmente desiste de suas tentativas de pegar o fragmento de Deus. Isso choca Deus e ele pergunta a Luna se Abak sabe que o fragmento de Deus foi absorvido por Yurika. Luna responde, rindo, que nunca contou a Abak sobre isso. Ela realmente gosta de incitar coisas. Uma verdadeira perda de tempo. Abak então flutua enquanto expressa sua retirada. Gu puxa seu tentáculo e critica Abak por sair sem permissão quando ele obviamente perdeu a batalha. Abak concorda e joga um espelho para Gu. O espelho não tem um número específico, mas ainda contém um dos 8 poderes do espelho. Urus ficou chocado com o fato de Abak ter dado um espelho de bom grado a Gu. Abak diz a Gu para considerá-lo como um prêmio por tê-lo derrotado. Embora possa não ser o prêmio oficial, ainda é valioso o suficiente para que Gu considere deixar Abak ir. Em um estilo típico de Gu, Gu afirma que obterá gotas melhores se matar Abak. Abak diz que Gu é realmente maligno. Ele então explica que o espelho só funciona se ele, Abak, estiver vivo. Portanto, mantê-lo vivo seria melhor para Gu. Abak se despede e desaparece no ar. Mas isso nos faz pensar se esse é exatamente o cenário que o CEO não quer que aconteça. Uma interface do sistema parabeniza Gu por ter tomado posse do espelho de Abak. Gu não dá importância a isso, pois Abak não é seu objetivo. Em vez disso, ele quer recuperar o Capitão Love. Dentro da torre oculta, Sarah é constantemente agredida por seu pai e é amaldiçoada por ele. Isso a faz lembrar da época em que era jovem e sofria abuso. Sem conseguir repreender Sarah, os pais dela decidem simplesmente receber o dinheiro diretamente dela. Eles alegam que a ordem de restrição não tem nenhum efeito no mundo do jogo e que seria possível que os três ficassem juntos para sempre. Não, ninguém aqui quer isso. Sarah chora enquanto reza para que alguém a salve desse pesadelo. Gu aparece enquanto procura sujeira em seu nariz. Ele diz que Sarah poderia facilmente fazer o logo. É muito fácil. Mas, por favor, livre-se da sala. Os pais de Sarah perguntam quem ele é e o repreendem por interrompê-los. Sarah percebe que Gu está lá. O pai então identifica quem é Gu, mas Gu simplesmente dá um tapa na cabeça do pai com sua vara de madeira usando um golpe sem matar. Gu afirma que é sempre educado com os mais velhos, mas que isso não se aplica a velhos rabugentos como eles. Obrigado. Estamos precisando muito disso. O pai proclama que é pai de Sarah. Isso irritou ainda mais Gu e ele enfatizou que tipo de pais batem em seus filhos e extorquem dinheiro deles. A mãe grita que eles realmente são os pais de Sarah, mas Gu não se importa. Ele pergunta por que eles estão trazendo a realidade para o mundo dos jogos. Isso só perde o sentido dos jogos. Exatamente. E a mulher discute mais um pouco. Gu chama a Capitã Love e pergunta por que ela está aceitando esse abuso. Ele incentiva Love a revidar, já que ela é obviamente mais forte do que eles neste mundo. Isso choca Sarah e ela explica que essas pessoas são realmente seus pais. Ao ouvir isso, Gu continua a tirar a sujeira do nariz e repreende a Captain Love por discutir a realidade no mundo do jogo. Gu entende que tipo de família a Capitã Love tem e a lembra que trazer drama para o mundo do jogo perde o sentido do jogo. Ele então lhe pergunta se ela continuará fugindo nos dois mundos. O Capitão Love se irrita com Undy, dizendo que não sabe o quanto ela sofreu. A mãe dela lhe dá um tapa no rosto, enquanto ela desmerece qualquer tipo de sofrimento que Sarah tenha experimentado com o próprio sofrimento dela. Gu ri de lado, dizendo que a mulher não consegue ler a sala e que ela está ferrada. Com a força do Capitão Love, ser atingido vai doer muito. Enquanto Gil diz isso, a Capitã Love levanta o punho para atacar a mulher que ela chama de mãe. Todo o sofrimento que ela experimentou foi jogado nesse soco. A Capitã Love acerta a mulher no rosto e o impacto a leva para longe. No dia seguinte, no mundo real, Sarah admite em uma entrevista que gosta de jogar Shono Life. Ela explica como bater em monstros pode ajudá-la a aliviar o estresse. O entrevistador diz que nunca tinha visto esse lado dela. Sarah responde que sua personalidade no jogo pode ser sua verdadeira personalidade. Ela disse isso com um lindo sorriso no rosto que fez o coração de todos vibrar. O meu também está batendo forte neste momento. Ela também compartilha sua sabedoria recém-descoberta de que, se você está procurando algo real no jogo, pode não haver motivo para jogar. Ela definitivamente roubou isso de Undine. Após o incidente no jogo, Sarah se recuperou de seu trauma e se tornou mais confiante na vida real. Ela não precisa mais se esconder atrás de seus óculos. Depois de sua entrevista, ela ganhou mais fãs, e Gu agora é um fã. Agora, Sarah passa mais tempo jogando. Gamer Goals.
Gu entra no jogo e é recebido pela cara de raiva da Captain Love. Ela repreende Gu por mentir e chegar atrasado. Gu explica que assistiu à entrevista de Cera na TV ao vivo, mas a Captain Love continua a agredi-lo, dizendo que a entrevista foi pré-gravada. Par romântico. Depois de bater nele, a Capitão Love diz para ele seguir ela. Love admite que ainda é uma novata no jogo. Ela dá um belo sorriso para Gil, afirmando que seria de grande ajuda se um Jin a ajudasse, já que ele é um profissional. Ok, esse último painel literalmente fez meu coração pular. A guilda das 5 principais alianças ou guilda da Aliança Mundial está no topo de todas as guildas do Shonen Life. Cada uma das 5 guildas dessa aliança tem um poder e uma singularidade que a torna melhor entre as outras. Uma das 5 principais guildas está seguindo um caminho diferente. Eles têm o maior número de membros do jogo. Todos os membros da guilda são da classe TF. Eles são a Higgyous Bandits Guild, a mais forte das 5 guildas. O que torna essa guilda única é sua capacidade de coletar informações, mas sua reputação caiu em uma noite. Hong, o líder da Higgyous Bandits Guild, está no topo de uma montanha olhando para seus membros caídos aos pés da montanha. Ele se vira e pula do topo. Ao sair correndo, um personagem com aparência de bandido aparece ao seu lado. Surpresa! Hong usa um golpe para trás que corta o bandido ao meio. O bandido diz que Hong é melhor do que os outros enquanto desaparece. Hong olha para o bandido desaparecido, achando que o efeito de morte parece estranho. Apunhalar. O bandido ainda está vivo e esfaqueia Hong nas costas usando uma espada longa. O bandido afirma que não poderia ser derrotado. Mesmo assim, Hong pergunta quem ele é e por que o homem faria isso. O homem então diz que está fazendo isso porque é divertido e começa a usar uma cópia da máscara de Hong, matando no final. E temos um novo vilão. Em uma floresta, uma carruagem está sendo puxada por um monstro parecido com um gato. O motorista anuncia que eles estão quase chegando à masmorra da Montanha Rochosa. Dentro dessa carruagem, o Geo nível 999 está mastigando um pedaço de carne como um Neandertal, enquanto o Amor nível 24 segura um mapa. Esse serviço de transporte é chamado de Kit Carriage, fornecido no Shonen Life para viajar para regiões famosas. Um monstro parecido com um gato é chamado de Devil Cat e é domado para puxar carruagens. O serviço foi criado por um usuário regular da classe dos domadores, e seu sucesso lhe rendeu mais dinheiro do que COR de pequenas empresas. Os amantes de gatos vão adorar isso. A carruagem chega à masmorra da Montanha de Pedra, que é formada por uma enorme rocha singular com mais de 1000 metros de altura. Ele gera monstros com um nível médio de 30 e muitos são gerados simultaneamente. Esse é um bom local de nivelamento para iniciantes. Diz e Love decidiram ir a esse lugar para aumentar o nível de Love. Gu acha que é problemático ajudá-la a subir de nível, e se pergunta se não deveria levá-la ao mapa Urus para levá-la ao nível máximo. Vamos seguir o caminho mais rápido. Gu olha para as mãos nuas do Capitão Love e se lembra de algo. Ele tira os nós dos dedos do acendido de seu inventário e os apresenta a ela. Uau! O ganancioso MC sabe como dar presentes. Gu diz que percebeu que os nós dos dedos estavam faltando quando lhe devolveu o cachecol. Como ele tem um par com ele simplesmente o dará a ela. Love fica corada ao olhar para as armas e começa a chorar. É a primeira vez que ela recebe um presente. E Gu pergunta sobre seus fãs. Love diz que ele não deve se comparar aos preciosos fãs dela. Love abraça os nós dos dedos em seu peito enquanto enxuga as lágrimas. Love agradece a Undis e promete valorizá-la. Love finalmente pergunta a Gu o nome real de seu personagem, dizendo que ela proibiu o nome dele quando começou a chamá-lo de Undis. Gu começa a dizer o nome de seu personagem, mas falha quando o carrinho de criança para abruptamente. Por quê? Será que realmente precisamos de mais capítulos só para saber o IGN dele? A parada faz com que eles joguem as coisas que estavam segurando e caiam em uma posição estranha. Undis está deitado de costas com Love em cima dele e com a mão esquerda de Love em sua coisinha. Meu navio pode começar a navegar em breve. O gato demônio parou abruptamente por causa da aparição de um homem encapuzado e mascarado. O homem que se parece com Hong, o líder da guilda dos bandidos justos, pede ajuda a eles. Assim, na carruagem, o homem mascarado conta como foi atacado por um jogador com seu nível e classe ocultos. Ele só descobriu o nome do personagem e como aquele cara não era um usuário comum. Ele explicou que a pessoa que o atacou tinha poderes de clonagem e fez uma cópia exata de sua máscara Ro tradicional bem diante dele. E o nome desse personagem é Butman. Ele precisa seriamente repensar seu nome. Love nunca ouviu falar dele. Enquanto Urus imagina como é o Butman, Gu pergunta seriamente ao homem mascarado quem ele é enquanto cutuca seu nariz. Undis e seu hábito nojento. Love diz a Undis quem é o homem mascarado, enquanto Urus olha para seu mestre. Espantado com a ignorância de seu mestre,
Love diz que até as crianças pequenas sabem quem é Hong. Uruz lembra ao seu mestre que Hong foi uma das 3 milhões de pessoas que ele massacrou. Gu chega a dizer que, seja o que for, isso não tem nada a ver com ele. Hong então se desculpa e tira sua máscara. Na verdade, ele é uma ela, e muito bonita. Ao ver esse rosto bonito, Gil dá uma guinada, pergunta a Hong o que ela precisa dele e lhe diz que, na verdade, é seu hobby ajudar alguém que precisa. Love faz uma careta de incredulidade ao lado dele. Hong lhe agradece e revela que o incidente tem algo a ver com a Gun Crossdresser. Uma equipe de suporte à infraestrutura do servidor está voltando para casa, vindo do escritório principal do Shono Life. O gerente, Somioneso, diz que fará as horas extras em vez de sua equipe. O funcionário brinca com o gerente dizendo que ele e a esposa não fizeram as pazes depois da discussão. Esse funcionário com certeza tem coragem de brincar assim com seu chefe. A equipe brinca enquanto todos vão para casa, exceto o gerente. Depois de ficar sozinho no escritório, o rosto do gerente Sung-won muda quando ele zomba de sua equipe por serem perdedores e fazerem um trabalho medíocre. O chefe é péssimo. Ele se sente e abre sua gaveta. Ele zomba continuamente de sua equipe enquanto tira da gaveta seu capacete de realidade virtual. Ele coloca o capacete e faz login no jogo, alegando que é hora de ganhar dinheiro. O jogo confirma sua identidade como administrador e o recebe como Butman. Com uma personalidade ruim como essa, ele merece o nome Butman. Butman flutua no ar e invoca sua arma. Sua arma é a Plus 99 Blade of Enforcement com uma classificação única. Era uma arma usada pelo Rei da Batalha, e só existia uma. E essa arma também possui o poder supremo de destruição. Ainda assim, nada se compara ao bastão da Gui. Como administrador, Butman atingiu o máximo de seu nível e de todas as suas estatísticas. Ao atingir o nível de mestre, você se qualifica para obter os melhores dos melhores itens do jogo, as armas dos ascendidos. Isso se tornou um assunto muito discutido entre os usuários, mas ninguém nunca viu para confirmar sua existência. Isso significa apenas que os nós dos dedos dos ascendentes que Love recebeu da Undi são os melhores dos melhores. Com seu valor, ela pode servir eficientemente como um presente de noivado. Love pergunta nervosamente a Undi se essas são realmente armas acender. Gil confirma e diz para não se preocupar com isso e usá-las, pois ele ainda tem muitos itens acendidos. Love olha atordoada para Gil, confirmando se ela ouviu direito. Lud equipa a arma de grau ascendente, e os punhos dos ascendentes agora estão ligados a ela para sempre. Com um flash, o sistema anuncia que ela é a nova proprietária dos Knuckles of the Ascended. A arma de aparência vistosa de repente se desmancha e perde o brilho. As armas se tornam o Shield Knuckles of the Ascended. Como uma usuária que ainda não acendeu, a arma considera que ela não está qualificada para usá-la com todo o seu poder, e uma grande parte dela foi selada. Love só pode aumentar a força da arma quando sobe de nível. Love reclama sobre como as armas Ascended são ruins se você estiver em um nível baixo. Ela diz que teria sido melhor equipar uma arma de nível único. Suas mãos batem levemente na rocha onde ela está sentada. Isso causa um grande estrondo na área e choca Love. Love olha para sua arma com admiração, pensando que uma arma selada como essa ainda pode causar essa destruição. Uruz menciona que ela era muito fraca enquanto mastiga sua própria carne. Ele acha que as armas Ascended foram exageradas e que ele esperava muito delas. Gil concorda com Uruz enquanto permanece em sua posição incômoda. O nível de expectativas dos personagens da OP é muito alto. Uruz então pergunta ao seu mestre o que ele planeja fazer com o pedido de Hong. Gil se sente e diz que deve ajudar, já que isso envolve. Hong mencionou anteriormente como Butman diz que faz as coisas por diversão, mas Hong conclui que isso é uma mentira e que o objetivo real é o dinheiro. O verdadeiro plano de Butman é copiar itens e vendê-los por dinheiro. A Hiddeos Bandits Guild sabe que Gu ganha dinheiro vendendo seus itens. Ela explica como a venda em massa de itens do Uruz Lair reduziu o valor do item. Não adianta explicar. Gu não sabe dessas coisas. Isso fez com que o preço de mercado flutuasse. O que Gu fez ainda estava dentro de seus direitos legais, enquanto Butman abusou de sua autoridade e fez a mesma coisa, tornando-a ilegal. Nesse caso, Gu faz parte do esquema de Butman. Se não for feito, arruinará o Shono Life. Gu então diz que o personagem deveria ser denunciado para ser banido, e Hong diz que G.U. é mais ingênuo do que ele pensava. Hong já fez isso, e tudo que ela recebeu foi um monte de respostas pré-fabricadas. Típico. Hong acredita que Gu é a única pessoa capaz de deter Butman por causa de seu histórico no massacre da Aliança Mundial de Guildas. O pedido para que Gu encontre e elimine Butman antes que o jogo seja destruído. Gu acha que é um incômodo, mas ele precisa fazer isso. Ele argumenta que soltar o mordomo prejudicaria sua fonte de renda. Gu não pode procurar o cara aleatoriamente, então ele pretende ameaçar o chefe. No mundo real,
Gu ameaça o C para que saia e o encontre na loja de sopas ou ele derrubará os servidores novamente. O Choi lhe pergunta do que se trata quando Gu desliga o telefone de repente. Rude. Gu ri e desliga o telefone. O chefe Choi tentou ligar de volta, mas não conseguiu. Ele xinga e joga o telefone com irritação. Gu imagina como pedirá uma sopa extra grande e pedirá para o C quando encontrar Seran do lado de fora de sua casa. Seran diz a Gu que ela está indo com ele e que ele deve chamar Seran no mundo real, fazendo Gu corar. Pena que Uruz não está aqui para ver esse progresso. Na verdadeira sopa da vovó caseira, um CEO grita com Gu, chamando de pirralho por ter desligado o telefone na cara dele. Em uma das mesas, o chefe encontra Gu e Seran comendo. O chefe Choi então repreende Gu no estilo Homer. Ele merece. O chefe então pergunta quem é a garota, perguntando se ela é a namorada de Gu. Isso faz Sarri corar e ela pergunta se é isso mesmo que parece. Mas Gu imediatamente diz que isso é ridículo, explicando que Saran é uma famosa estrela ídolo e que dizer coisas desse tipo fará com que ele seja espancado pelos fãs de... Quando Saran bate o punho na mesa com uma cara sorridente e irritada, ela até concorda nervosamente, enquanto CEO e Gu a olha com interesse. Os dois contam ao chefe CEO sobre o Butman e sua habilidade de copiar. O chefe, então, explica como a tecnologia de ferro do Shono Life permite que o Shono Life troque dinheiro por itens. Gu lembra ao chefe que a cópia e a venda de itens na vida real já aconteceram. O chefe ainda está cético, dizendo que Hong pode ter se confundido, pois não há nem 0,1% de chance de isso acontecer. O CEO esqueceu como a vara de madeira de Gu foi reforçada. Gu continua a argumentar, dizendo que pode ser um bug, e eles começam a apostar nisso. Sarah então pergunta se é possível que o ataque seja feito por dentro. Isso faz o chefe pensar, mas ele ainda diz que é impossível. Os funcionários têm contas de administrador, mas não têm a função ou a capacidade de copiar itens. O chefe então abaixa a colher e se despede, deixando Gu para pagar a conta e dizendo para eles aproveitarem o encontro. Isso deixa Sarah feliz ao se despedir, enquanto Gu acha que o velho quer morto. Você não pode enganar o presidente do Shono Life para que ele o trate bem. O chefe CEO acende um cigarro do lado de fora do restaurante e chama um de seus funcionários. O CEO ordena que ele contrate 5 homens que possam guardar um segredo. Sovi também acha que isso é suspeito. De volta ao jogo, Gu e Love estão do lado de fora da masmorra Rock Mountain. Sem chegar a lugar algum em sua conversa com o chefe do Shono Life, Gu amaldiçoa Butman enquanto Love expressa seus pensamentos. Ela pensa no que Butman quer. Pois se o cara quer dinheiro, por que atacar a Ryu's Bandits Guild? Love ressalta que a habilidade de cópia de Butman significa que ele pode copiar qualquer item do jogo. Então, por que emboscar a guilda que tem mais informações sobre o Shono Life? Gu olha para ela com uma cara de choque que parece a de alguém que acabou de se dar conta disso. Então ele responde que não sabe. Deixe-me bater nesse cara. Love ficou exasperada e disse que não podia esperar nada de alguém como Gu. Gu admite que não é do tipo inteligente, pois ele e Uruz comem carne. 5 para Int. Definitivamente não é inteligente. Boom! Uma grande explosão ocorre perto deles, e Love comenta que ela é tão grande quanto as explosões que acontecem quando as cuecas atacam. Ao ouvir isso, Gu corre em direção à explosão. Em meio à fumaça, um homem cai de joelhos com sangue escorrendo da boca e do braço esquerdo. Não é outro senão Abaki, e diante dele está Butman. Butman zomba de Abaki por ser fraco, apesar de ser um chefe único. Abaki pergunta por que o mediador deste mundo está fazendo algo que não deveria fazer. Abaki lembra Butman das consequências de suas ações. Butman agarra Abaki no pescoço e diz que um NPC não deveria responder dessa forma, e que o fato de ele ser um chefe único significa que ele não pode responder e ser excluído. Butman o ameaça com isso e depois pergunta onde está o mestre de Abaki. Abaki se recusa a dizer, e Butman ergue sua espada para matá-lo. Antes que Butman consiga atacar, Butman expressa como é perfeito o fato de ele não precisar ir e procura por ela, Luna, a deusa da vida. Butman lhe diz para ficar quieta e que ela terá sua vez depois que ele matar Ebais. Eu adoraria vê-lo tentar. Luna insulta Butman, deixando-o irritado. Luna expressa sua repulsa. Butman joga Ebais no chão, dizendo que ele não deveria estar perdendo tempo. Butman caminha em direção a Luna e pergunta a ela onde está o mestre de Ebais. Ele então diz alegremente que não há problema se ela não responder porque ele pode torturá-la. Olhando para Butman, Luna se lembra da vez em que foi ameaçada por Gu. Ela conta a Butman que já esteve em uma situação semelhante, mas que a sensação foi completamente diferente. Butman começa a perguntar quando um pé de monstro gigante o esmaga no chão. O pé do monstro colossal veio de um portal que Luna controla. Com sangue respingado,
Ela diz que a experiência com Bultmann é repulsiva. Ela realmente gosta de cuecas. Luna vira as costas e vai embora. Ela ouve Bultmann e se encolhe. Bultmann diz que a deusa é arrogante por ser a mestra de um monstro do portal. Luna olha para trás, suspira e diz que, desta vez, vai se certificar de que ele esteja morto. Um monstro colossal olha para Bultmann do portal. Luna afirma que canalhas como ele não tem lugar no mundo. Bultmann a manda calar a boca enquanto o ambiente muda de cor. A área se torna um espaço único chamado GM Zone, que só pode ser criado por um GM ou Game Master. O espaço é onde são realizadas tarefas administrativas, como testes de jogos, o que é definitivamente um abuso de direitos. Bultmann zomba de Luna, dizendo que é apenas um jogo e que ela deve superar isso. Em uma área próxima, Gu e Love ainda estão correndo em direção à explosão. Gu acredita que a explosão teria algo a ver com Bultmann e acha que isso foi de fato um trabalho interno. Ele se lembrou de que, quando estavam conversando com o Pseudo, Gu viu o rosto de Delcab Seal parecer preocupado. Nosso garoto está crescido. Ele agora está prestando atenção nas pessoas ao seu redor. Estou muito orgulhoso dele. Gu afirma que matar todos da guilda dos bandidos justos de uma só vez pode ser possível se o homem usar uma conta especial. Love então disse que é bom ele ter pensado nisso, mas que eles deveriam correr mais rápido. A estatística de agilidade deles é muito baixa. Love tem apenas 14. Claro, Gu tem apenas 5. Um personagem de nível mestre com 5 de agilidade. Ji-Yu e Love chegam a uma área com vestígios de uma zona GM. Eles não fazem ideia do que era, mas Abaki, que estava sentado ao lado, explica que Bultmann deixou isso e se teletransportou para longe. Abaki então cumprimenta Ji-Yu com uma expressão cansada. Ji-Yu percebe a falta do braço de Abaki e pergunta sobre isso, enquanto Love pensa em como esse cara a sequestrou da última vez. Abaki explica que isso foi feito por Bultmann e que ele levou Luna para a zona GM. Isso confirma suas ideias de que se tratava de um trabalho interno. Gu pergunta quem é a Luna. Abaki achava que Gu a conhecia, já que Luna sempre falava sobre Gu. Abaki diz que Luna afirma que Gu está loucamente apaixonado por ela, o que deixa Love irritado. Abaki então descreve como Luna tem cabelos pretos longos e lisos. Com isso, Gu conclui que Luna é a barata que o chama de Nob. Fico feliz em saber que não somos os únicos que demoram a aprender o nome de todo mundo. Love então zomba de Gu por ter esse tipo de pessoa. Gu explica que Luna está espalhando rumores que nem sequer são verdadeiros. Ele conta como Luna zombou de seus pais, então não há como ele se apaixonar por alguém assim. Ele explica que não se importa com ela. Love se inquieta e cora enquanto diz que Gu pode gostar de quem quiser. Entre eles, Urus parece feliz com o desenvolvimento. De repente, Abaki tosse com sangue e Gu pergunta se ele está bem. Abaki admite que não está em sua melhor forma, mas que gostaria de receber ajuda e ser curado. Gu e Love colocam suas caras de malvados enquanto discutem como a morte de Abaki pode lhes dar o saque e eles o dividirão igualmente. Eles são perfeitos um para o outro. Abaki pergunta a Gu se ele tem certeza, já que um dos espelhos de Abaki ainda está com Gu. Se Abaki desaparecer, o espelho também desaparecerá. Ao perceber isso, Gu dá um tapinha no ombro de Abaki e diz que vai curá-lo. Abaki justifica que Gu é um idiota egoísta. Love pergunta como Gu planeja curar Abaki porque ela não trouxe nenhuma poção de HP. Gu garante a Love que está tudo bem. Em um piscar de olhos, Gu usa seu atributo exclusivo Mestre Novato e ativa a alma do clérigo. Em seguida, ele usa a habilidade EAL com confiança. Abaki é curado. O único problema é que o HP que ele recupera é de apenas mais um HP por cura. Abaki franze a testa para Gu e pergunta se Gu está realmente usando EAL porque ele mal está recuperando HP. Gu coça a cabeça e diz que provavelmente deveria ter acrescentado alguns atributos à sua inteligência. Bra, você é péssimo como clérigo. Brincadeiras à parte, Gu pergunta o que Abaki fará com seu braço esquerdo. Embora a recuperação do HP possa remover cicatrizes, as partes do corpo gravemente feridas só podem ser recuperadas com o login ou o logout. Abaki lembra Gu que isso só funciona para jogadores comuns. Monstros como ele precisam reagir para recuperar seu corpo. Gu então jura que vai acabar com ele sem dor. Abaki o impede e explica que ele é um chefe único, e se ele morrer, não poderá reaparecer. Gu franze a testa e pergunta que tipo de monstro-chefe não reaparece depois de morrer. Isso significa apenas que o jogo é ruim. Ao longo do jogo, há apenas alguns chefes exclusivos. Não derrubá-los não afetaria a jogabilidade. Um dos chefes únicos é Urus, o que explica por que Urus implorou por sua vida no capítulo 2. Quando Abaki diz que outro chefe único é Luma, Gu fica surpreso ao se lembrar da primeira vez que a encontrou. Dentro da GM Zone,
Butchman corre em direção a Luma para matá-la. Apesar dos vários ataques, Luna não parece ter sofrido nenhum dano. Ela afirma que um humano nunca pode matar uma deusa, e Butchman diz essa frase junto com ela. Ele ri de como as falas de Luna são ridículas e zomba dela. Como funcionário da Shonen Life há muito tempo, ele afirma saber qual é a habilidade de Luna. Ela pode ter enganado Gu, fazendo pensar que seus ataques não funcionavam em uma deusa como ela. A habilidade exclusiva da deusa da vida é a criação da vida, e toda vez que ela morre, usa sua habilidade exclusiva para se recriar. É uma trapaça. Butchman se apressa e mata Luna, e Luna usa sua habilidade, a criação da vida, para se recriar. Butchman exclama como a habilidade dela é OP e revela como essa habilidade obteve o maior número de votos contrários na fase de planejamento. Ele continua a falar, dizendo como Luna usou sua habilidade em Yuri. Luna corta Butchman ao meio, expressando seu desagrado por ele ser tão tagarela quando isso não vai mudar nada. Ela afirma que é um fato que ele não pode matá-la. Com seu golpe, Butchman se diverte ao finalmente fazer seu ataque por conta própria. O bastão alado que Luna segura se transforma em uma versão em forma de coração, o que a surpreende. Butchman reaparece na frente dela sem nenhum dano. Ele então revela por que a trouxe especificamente para aquele espaço. Luna se transforma de sua forma de deusa da vida em sua forma de cabelo rosa claro. Ela não poderá usar sua habilidade de criação de vida. Butchman a elogia e zomba dela ao mesmo tempo, e a esfaqueia diretamente. Ele revela como o mestre de Abaque aparecerá depois que irá matar, e Butchman declara que Luna não existe mais. Na vida real, o gerente Sun, então, como um homem de bunda, está desfrutando de suas bebidas com outro cara usando óculos escuros. O outro cara elogia Sun por seu trabalho árduo e pergunta como o projeto está progredindo. E temos o clássico personagem de bandido. Sun conta como Abaque se recusou a dar informações e se livrou de Luna, mas Sun admite que não conseguiu matá-la. Isso preocupa o cara dos Shades, mas Sun diz que não tem problema, pois há outras maneiras de encontrar o mestre de Abaque. O Abax Master é um dos monstros-chefes essenciais para a história principal de Shonen Life. O Abax Master é o grande mercador, Riot of Slot. Sunvin explica que Shonen Life tem tudo a ver com liberdade, o que significa que o monstro-chefe pode se tornar um comerciante se quiser. O Shades Guide expressa como Slot é semelhante à veracidade de Yuri. Sunvin, mais uma vez, tem paciência para explicar como eles têm como temos 7 pecados capitais. Em Shonen Life, há Urus do orgulho, Barrican, da veracidade, Riot, da preguiça, e Lumina, da luxúria. Eles são monstros-chefes, mas isso não significa que sejam NPCs. Shadesgi pergunta se eles eram usuários que receberam upgrade. Alguém diz que a liberdade de escolha que o Shonen Life oferece está além da imaginação de Shadesgi. Ele permite que os monstros-chefes se tornem comerciantes, e os usuários comuns podem ser monstros-chefes, se desejarem. Precisamos desse tipo de jogo na vida real. De volta ao jogo, Gu pede a Abaque que responda se Roage é um usuário ou um NPC. Abaque afirma que não sabe, mas Butchman, o administrador, talvez saiba. Isso só dá Ju mais motivos para chutar a bunda de Butchman. Love expressa que ainda não entende por que Butchman quer se reunir com a Great Merchant Riot se o objetivo é ganhar dinheiro. Butchman pode vender itens rapidamente no leilão, e seu ataque a Higgyous Bandits Guild não faz sentido. Abaque diz que pode ter uma ideia. Ele começa a falar sobre os fragmentos de Deus ou itens míticos quando Hong aparece do nada. A figura de Hong se tornou mais feminina desde que a história revelou seu gênero. Ela tira a máscara e diz a todos que a acompanhem porque encontrou o esconderijo de Butchman. Todos vão e chegam a uma cabana de madeira. Love pergunta se esse é realmente o esconderijo, pois parece muito monótono. Hong mostra seu uso da habilidade de avaliação e como o esconderijo da cabana de madeira é de propriedade de Butchman. Não há sinal de Butchman na área, e Hong expressa a infelicidade de não poderem ver o interior. No meio de sua frase, um estrondo ocorre quando Gu bate na parede, o que choca Hong. Todos entram e imediatamente veem uma bagunça de tesouros e itens. Lud pergunta se todos eles são clonados, mas Hong a contradiz, explicando que todos esses itens não são clonados e que tudo é mítico. Olhando para ele, pode custar 5 bilhões de won. Hong confirma que alguns itens míticos aqui foram roubados de sua guilda, provando que o que Butchman estava procurando o tempo todo eram itens míticos. Se Butchman fizesse o que a Gu fez em grande escala, ele seria imediatamente pego pela matriz. Já estou vendo isso. Butchman passando seu tempo preso. Hong explica que um comprador específico no Shonen Life sempre pode comprar itens míticos. Gu finalmente junta todas as peças do quebra-cabeça ao perguntar se essa pessoa é ninguém menos que o mestre de Ebais,
o Great Merchant Riot. Ebais confirma isso e diz que esse também era seu palpite sobre Butman. Hong explica ainda que as ações de Butman não serão detectadas pelo escritório central porque a venda de itens para o Great Merchant Riot não afetaria o mercado público. Hong conclui que fazer uma captura de tela e informá-la ao suporte ao cliente fará com que Butman seja pego. Ela tira a máscara e começa a agradecer a todos por resolverem o caso com ela. Gu está mexendo no nariz novamente e faz uma cara feia, dizendo que as coisas só terminam quando ele diz isso. Escrever para um gerente não será suficiente para ele. Ele planeja dar uma lição em Butman. Nas ruas, no meio de um vilarejo, quando encontra um Butman irritado. Love está com Gu, carregando uma grande sacola. Love olha para Butman com descrença. Ela não achava que os planos de Uruz para fazer Butman aparecer dariam certo, mesmo no meio da aldeia. Butman zomba de Gu por sua roupa ridícula. Gu diz que pegou o emprestado de Hong. Hong, sem sua máscara, e os membros de sua guilda estão nos telhados os observando. Como o amor, ela não achava que os planos de Uruz dariam certo. Sim, ela se referiu a ele como Uruz. Aqui está um flashback do que aconteceu. Gu disse a eles para pegarem todos os itens e até pediu a máscara de Hong emprestada. Isso faz com que ele receba um chute de um amor ciumento. Quando Butman chega ao seu esconderijo, ele vê a parede quebrada e imediatamente corre para dentro. O local foi limpo de seu dinheiro e uma carta de Gu estava no lugar. Ao guardar os itens de Butman, Gu faz com que ele os encontre na praça central de Front Village. Agora, de volta ao presente, sem escolha, Butman aparece no local da reunião. Butman saca sua Plus 99 Blade of Enforcement, e Gu lhe diz para não se aproximar mais. Gu instrui o Capitão Love a retirar uma delas, e o Capitão Love lhe entrega a adaga do Dragão de Fogo, que é uma patente mítica. Ele então ameaça Butman dizendo que, se ele se aproximar mais, ele venderá o item para a loja do NPC. Preocupado, Butman grita que a adaga custa 200 milhões e ou 150 mil dólares e que vendê-la ao NPC só lhe renderia 300 de ouro. Suando, Butman pergunta o que os Urus querem. Gu ri ameaçadoramente, lambe a adaga do Dragão de Fogo e diz que só quer ferrá-lo. Urus continuava deixando Butman furioso. Butman se dá bem com Urus, extremamente irritado. Butman sai de onde estava e vai para trás de Gu. Ele então usa o GM Zonivar. Isso causa um clarão que cega todos momentaneamente. Love chama por Gu e vê que ele e Butman desapareceram. Na zona GM, Gu e Butman estão lutando. Butman zomba e amaldiçoa Gu e jura que vai cortá-lo em pedaços. Gu recebe um grande golpe, dividindo a máscara de Hong em duas. Gu repreende Butman por xingar o usuário de um jogo. Butman expressa sua aversão a usuários como Gu, que não vivem na realidade e ficam obcecados por jogos, e continuam a brigar enquanto conversam. Gu perguntou ao Butman o que o deixou tão salgado e, se isso é o que chamam de crise da meia-idade. Isso enfureceu ainda mais o Butman, fazendo com que ele cometesse vários ataques. Gu não vê nenhum dos ataques, enquanto Butman continua falando sobre como todos os usuários são iguais e como pessoas como ele são culpadas por seus esforços. E aqui vai mais um flashback. Butman começa sua história 7 anos atrás, quando ainda era ingênuo. Ele era apenas um desenvolvedor no escritório principal do Shono Life com intenções puras. Gu interrompe, dizendo que não se importa com sua história de origem. Gu esmaga Butman no rosto com seu bastão de madeira. Um BES não permitiria que um criminoso como ele tivesse seu arco de redenção, o que significa que não haveria flashback para ele. Graças a Deus, um grande e retumbante estrondo ressoa na zona GM. Mas isso não mata Butman porque ele também tem habilidade de fator de cura. Isso choca Gu e ele é cortado novamente. Isso só começou a fazer sentido quando Gu pensou em Butman como um administrador. Butman começa a usar suas outras habilidades ocultas, ativando sua habilidade oculta de estatística de força, Soul Off desde antes. Butman recebe a força dos Giants. Ele grita ao absorver o poder com luzes piscantes. Gu comenta sobre os efeitos chamativos da habilidade e como o Eal Infector não tem nada legal como isso. O Eal Infector tem efeitos nojentos e assustadores. Butman exala uma aura semelhante à de um personagem do gênero Morum. Com a Soul Off desde antes ativada, seu dano e alcance de ataque aumentam em 1000%. Literalmente OP. Com um golpe da espada de Butman, ele causa uma grande explosão. O Eal Infector é ativado e o corpo de Gu se regenera. Ele comenta como uma habilidade é OP e como ele a quer para si mesmo. Nosso MC é sempre fiel a si mesmo com sua ganância. Esse comentário faz Butman parar, e Gu se aproveita disso. Gu apunhala um tentáculo em Butman e usa Voracity, alegando que absorverá todas as estatísticas dele para aprender a habilidade. Butman escapa ativando sua habilidade oculta de estatística de agilidade, Speed of Light. Isso permite que ele se teletransporte para qualquer local em seu campo de visão na velocidade da luz. Em seguida, ele ataca continuamente as maldições do Gugu,
pois é uma dessas habilidades. Butman se vangloria de como os números decidem o resultado da batalha. No caso dele, todas as suas estatísticas estão em 99,999. Puxa, isso é injusto. LOL. Ele afirma que não importa o que o Gu faça, ele perderá. Em seguida, insulta as habilidades de Gu no controle de seu bastão de madeira e diz que ele é apenas um perdedor que teve sorte com um bom hit. Gu fica irritado, dizendo que Butman é a última pessoa de quem ele quer ouvir isso, já que ele é um criminoso com uma conta de administrador. Butman então provoca Gu para que ele mesmo se torne um administrador se estiver com inveja. Isso só irrita ainda mais Gu, que dá uma cabeçada no rosto de Butman. O ataque choca Butman. Sabendo que a agilidade de Gu é ruim, ele fica surpreso com a velocidade do Gu. Gu estava deitado de bruços por causa do seu ataque. Ao ouvir Butman, Gu levanta a cabeça e ridiculariza Butman, dizendo que essa é sua boa habilidade de controle. É incrível como ele ainda consegue zombar de Butman apesar de estar perdendo. Irritado, Butman usa novamente a velocidade da luz e diz que, seja qual for a habilidade usada por um Diz, ele ainda não conseguiu acompanhar sua velocidade. Gu se levanta e diz que não foi uma habilidade. Ele usou o sistema a seu favor. Gu levanta seu bastão de madeira e gira. Esse movimento confunde Butman. Gu então desliga a opção de ajuste de recuo e balança o bastão de madeira. Seu ataque faz uma grande explosão e ele imediatamente corre em direção a Butman e o acerta no rosto com o bastão. Gu acertou um golpe certeiro. Com uma queda, Gu comenta como sua jogada foi inteligente. Ele então pergunta a Butman qual é a sensação de ser atingido por um ataque que pode esmagar planetas. Butman apenas ri de Gu, dizendo que os truques para superar seus controles medíocres não podem derrotá-lo. Gu admite que não há como ele alcançar a velocidade da luz de Butman. Cansado disso, Gu afirma que é hora de acabar com isso. Butman continuou insultando Gu, dizendo que não há como um Diz derrotar um administrador como ele. Gu ignora suas palavras e diz que pode. Gu levanta sua mão direita e ela começa a brilhar em roxo. Ele então se despede de Butman. Na vila da frente, Love está sentada em um banco com uma sacola de itens míticos ao seu lado. Ela se pergunta como a cueca planeja lidar com Butman. Hong está de pé ao lado do banco, com uma máscara extra. Hong diz que não ouviu os detalhes, mas acha que ele teria contado à namorada. Love diz que ele não contou, enquanto ela fica vermelha ao pensar na palavra namorada. Ela diz a Hong que tudo o que ele lhe contou foi seu plano de provocar Butman para levá-lo à zona GM. Hong então se pergunta por que Eunice adiou o encontro para um dia inteiro. Ela acha que esse movimento está relacionado à forma como a Gu derrotará Butman. E voltamos. Na zona GM, a mão de Gu está brilhando em roxo e começa a se desgastar, criando um grande flash de luz roxa. Butman olha para o confiante, imaginando se ele realmente tem algo para derrotá-lo. Gu ativou sua habilidade de invocação, uma habilidade básica de invocação. Butman apenas ri, porque é literalmente apenas uma habilidade básica de invocação. Butman admite que ficou assustado por um segundo. Em seguida, dá um sermão em Geo dizendo que a habilidade é inútil se você não tiver um alto nível de carisma e inteligência. Na melhor das hipóteses, ele só consegue convocar uma multidão de lixo. A sombra de um homem aparece lentamente no círculo de invocação, mas o rosto risonho do homem se transforma em choque. Quando a criatura convocada finalmente aparece com seu tabaco e cicatriz característicos, a convocação é concluída, e o presidente de Uobei Seal aparece com a lei na sua cara. Amigo, isso dá ao homem do bumbum o maior choque de sua vida. Geo ri muito da figura atonita de Butman, dizendo que valeu a pena trazer o chefe do Shono Life para o jogo. E, em um flashback, na noite anterior, o cara do Chad pede ao gerente alguém, também conhecido como Butman, para passar mais tempo com ele. Mesmo assim, alguém o rejeita, dizendo que precisa terminar alguns cálculos. Shadesgi o elogia, e os dois se despedem um do outro. Shadesgi está caminhando com uma garota ao seu lado quando são bloqueados por homens de terno CEO. Em um beco escuro, Shadesgi é espancado e revela todos os planos de alguém para ganhar dinheiro e fugir do país. Ao saber de tudo isso, CEO ordenou que seus homens enterrassem Shadesgi. Se afastou da cena e se aproximou de El, que estava vigiando enquanto eles ameaçavam Shadesgi. Em sua cabeça, Gu está questionando se eles são da máfia. CEO brinca com Gu dizendo que estava pronto para se livrar dele quando ele ligou, achando que é uma perda de tempo. CEO revela como Butman será demitido e processado por suas ações. Em seguida, Gu pergunta se o Sr. CEO tem tempo à noite no dia seguinte. Ele conta o plano para dar uma lição em Butman. De volta ao presente, Butman treme de choque ao ver seu chefe no jogo. Imediatamente, ele grita: olhe para fora, mas o sistema informa que ele não pode fazer isso durante a batalha. Maldição! Butman procura uma solução em seu cérebro e se lembra. Ele fecha a zona GM. Não,
você não fecha. Em pânico, Gu diz ao CEO que Butman está fugindo. Em seguida, CEO abre a zona do chefe. Ao contrário do entorno vermelho da zona do GM, a zona do chefe é coberta de verde. Sem saída, Butman empunha sua espada e corre em direção ao presidente. Butman faz contato com sua espada, mas nada acontece. Sim, ele é o verdadeiro deus do Show no Live. Irritado, CEO tira os óculos escuros e declara que Butman está abaixo de um vira-lata. A janela de status de CEO aparece, seu nível e estatísticas são infinitos. OP imortal. O chefe cerra o punho para atacar Butman. Ele anuncia que alguém foi demitido. Butman só consegue fechar os olhos, cerrar os dentes e xingar enquanto recebe o soco do chefe no rosto. O chefe aniquila Butman com um soco, destruindo a habilidade do fator de cura. Gu só consegue tremer para os lados, achando que o velho não pode ser brincado. E assim termina o fiasco de Butman. Por fim, todos os itens míticos foram devolvidos aos proprietários originais. A Gu não os embolsou. No mesmo dia, Butman foi demitido na vida real com uma grande surra do presidente. É claro que Butman tentou processar o presidente por agressão, mas ele apenas cavou um buraco para si mesmo. Butman contra-ataca para irritar o CEO, mas a equipe jurídica da empresa simplesmente o processou por outras coisas, independentemente da verdade. E com isso, Butman tem que pagar a empresa pelos danos e foi exilado do mundo dos jogos quando a notícia se espalhou. Tudo está voltando ao normal, e Gu sai do Show no Live. Em seguida, ele se arrepende de uma coisa que nunca chegou a perguntar: se Roage é um usuário ou um NPC. Ele pergunta isso a si mesmo quando finalmente vê uma mulher de cabelos pretos longos e lisos sentada em seu longo sofá. O quê? A boca de Gu fica aberta ao vê-la em sua casa. Ele olha com atenção e a mulher o cumprimenta. É claro, enquanto chama Gu de Nob. Por mais estranho que possa parecer, Luna está na casa de Gu e eles estão comendo macarrão instantâneo. Gu se pergunta o que está acontecendo, mas deixa para lá, já que sua pergunta foi respondida. Com Luna em sua casa, ela definitivamente não é um NPC. Luna flagrou Gu olhando para ele, fazendo-o corar. Pare de corar, seu idiota. Ela então pergunta se ela é tão bonita assim. Gu nega firmemente, mandando-a calar a boca e comer. Gu fica corado enquanto come. Então ele começa a se lembrar dos insultos de Luna. Recusando-se a cair em atos inocentes, Gu pergunta quem ela é e como ela sabe a senha da casa e da porta dele. Luna se levanta e se alonga. Ela diz a Gu para perguntar, e ela responderá a tudo. Gu começa perguntando sobre a cor natural do cabelo de Luna, se o verdadeiro é rosa claro ou preto. Luna diz que gosta de Gu por se lembrar dos pequenos detalhes. Luna responde a pergunta com preto. Gu não se lembra de nada, e Luna deixa para lá. De repente, ela pergunta a Gu se ele prefere seu cabelo rosa claro. A cor do cabelo dela realmente importa? Gu a ignora e faz a próxima pergunta. Ele confirma se Luna é um chefe único e se o personagem dela foi excluído quando ela foi morta por Butman. Luna responde que ela morreu, mas o personagem não foi excluído porque ela morreu em um estado humano. Atacar um administrador em uma zona GM pode fazer com que você perca seu poder divino. Isso funcionou a favor dela, pois seu personagem seria excluído se ela morresse como um chefe único. Gu diz que isso foi uma pena, uma grande pena. Gu pergunta, então, se Lumina continuará a matar outros usuários para matar 1000 jogadores e avançar para a classe Gods of Life, deusa da vida. Lumina explica que isso não é tudo. Matar 1000 jogadores é apenas um dos requisitos, e os outros são realmente mais difíceis de cumprir. Ela também acrescenta que pode alternar livremente entre os modos humano e deus. Gu gosta da resposta detalhada, mas diz que ela não respondeu à primeira pergunta. Gu pergunta mais uma vez quem ela é exatamente. Ele diz que o fato de ela aparecer em um jogo é compreensível, mas tê-la em sua casa na vida real passa dos limites. Ele não hesitará em chamar a polícia para ela. Luna afirma que muitas pessoas estão atrapalhando seu caminho no jogo. Ela então pede Gu em casamento, pedindo que ele se torne seu homem. Você não deveria ter insultado os pais dele. Essa proposição faz com que Gu entre em um estado de carregamento. Finalmente entendendo o que Luna disse, ele olha para ela com desconfiança. A campainha toca e Gu se encolhe. Luna se pergunta quem poderia ser a essa hora, enquanto Gu acha que é o momento perfeito. Do lado de fora, Sarah aperta a campainha e chama Gu. Sarah quer conversar com ele e pede que ele se abra. Gu olha para Linda e pensa no que deve fazer. Não abra a porta. Vai haver uma briga de gatos. Sarah entra na casa e comenta como ela está limpa. Depois de uma conversa fiada, Gu pergunta por que o capitão veio a essa hora. Sarah pergunta a que horas Gu está se registrando, e Gu responde que provavelmente será depois do café da manhã. E Ed não tem planos, já que é fim de semana. Sarah diz que não tem shows e pede a de voo para ajudá-la, marcando um encontro, enquanto outra mulher está lá. Enquanto conversam,
Luna se esconde enquanto segura sua porção de ramen. Terminada a conversa, Sarah dá o número dela para Jivou e diz para ele ligar para ela. Ao sair, ela ameaça Gu para que não ignore suas mensagens. Gu se pergunta do que se trata. Do lado de fora, Sarah fica corada enquanto pensa em como finalmente conseguiu o número. Nossa inocente Sarah. Dentro da casa de Gu, ele expressa o quanto é cansativo ter tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Luna então pergunta por que Gu disse a ela para se esconder. Irritada, Gu diz a ela para ir embora. E Luna afirma alegremente que vai ficar na casa dela, dizendo que estava brincando. Ela pede a resposta de Gu à sua proposta. Gu então a repreende por não responder à pergunta sobre quem ela é. Luna apenas ri dele. Ela quer permanecer misteriosa. Finalmente, ela esclarece suas palavras ambíguas e pede que ele se junte ao grupo. Em Shono Life, Abaki se ajoelha em um joelho ao cumprimentar seu mestre. O grande mercador, Hit of Slot, pergunta ao Rei Espelho Abaki o que aconteceu com seu braço esquerdo. Abaki responde que sua incompetência o levou a esse estado. O grande mercador levanta a mão e, em um instante, o braço esquerdo de Abaki se regenera. E não é do tipo nojento. Abaki olha para ela e diz que ganhou outra cicatriz. O grande mercador então pergunta quem fez isso com ele e se foi o guerreiro de antes. Abaki explica que o tal guerreiro o salvou. Se seu mestre o encontrar, ele certamente gostará de cuecas. Abaki então diz que ele é o candidato perfeito para se tornar um dos 7 pecados capitais. É mais um bando que um Meliodas. A Paradise Silver Beach é uma boa área de cultivo para usuários em torno do nível 30. Essa área é popular para aqueles que estão fora dos estágios iniciais. A praia está repleta de slimes, monstros que podem derreter tudo que tocam. O único problema é o monstro-chefe do campo de nível 85, o polvo gigante Krak. Além de seu grande tamanho, a carapaça é muito dura e seus tentáculos permitem que ele se mova livremente entre a terra e o mar. Nesse momento, Gu dá um tapa na cara do Kraken usando o golpe sem matar. O Kraken fica com um bar de HP. Gu chama o Capitão Love. Love então salta e usa Fallen Driving Strike no olho do Kraken, matando-o. A essa altura, ambos são OP. Gu pergunta a Captain Love sobre sua XP, mas ela diz que não recebeu um único ponto de XP. Urus explica que isso se deve à grande diferença de nível entre eles, mas os usuários de nível mais baixo não ganham XP com o Boost. Gu perguntou sobre a habilidade de Love, perguntando se ela sempre foi forte. Love diz que é por causa da arma que ele lhe deu. Pensando nisso, Gu diz que Love pode cultivar mesmo sem a ajuda dele. Love pensa sobre isso e conclui que não estará com Gu se isso acontecer. Love diz que, em vez disso, ela receberá um impulso, pois é mais fácil para ela. Gil é tão lento que estou chorando. Enquanto conversam, Luna olha para os dois do ar. Ela se lembra de como Gil a rejeitou na noite passada, dizendo que não gostaria de ser apunhalado pelas costas novamente. Ele também diz que está na festa do Captain Love. Portanto, ao se juntar a ela, ele levará uma surra de Sarah na vida real. Luna continua observando-os enquanto expressa seu ciúme e sua vontade de arruiná-los. Então, ela vira as costas e decide deixá-los ir. Ela diz que Gu ainda acabará matando Love e que ele será o homem de Luna. E isso será para acabar com o Shono Life. Urus está irritado, dizendo que o boosting não funcionará. E não importa para qual mapa eles vão, não vai funcionar. Gu pergunta a Urus o que eles devem fazer. Love vê que Urus está falando sozinho e pergunta a ele sobre isso. Gu pergunta se Love não consegue ver o dragão bobo enquanto cutuca as bochechas de Urus. Love olha ao redor, sem ver nada. Ela demorou o suficiente para perguntar a Gu sobre isso. Urus lembra a Gu que ninguém pode vê-lo além de seu mestre. Então, Urus revela que se Gu compartilhar parte de seu poder mágico com ele, ele poderá se manifestar no mundo real. Gu diz que quase não tem poder mágico, mas Urus diz que deve ser suficiente. Gu concorda com isso. Eles deveriam ter feito isso desde o início. Produzindo um flash roxo, a alma de Urus se manifesta na realidade. A luz roxa se condensa em um enorme feixe, e Urus aparece. Faz sua primeira aparição na frente de Love. O coração de Love palpita e seu nariz sangra por causa do excesso de fofura. Ela pede a Urus que a deixe acariciá-lo. Urus suspira e fala com o visual de sua forma original, dizendo como uma humana se atreve a tocá-lo e perguntando se ela não teme a morte. Ignorando Urus, Gu diz a Capitã Love para acariciar Urus o quanto quiser, já que isso não o machuca. Love então pega Urus e esfrega seu rosto nele. Eu também quero esfregar meu rosto nele. Enquanto Love aperta Urus, Abaki e seu grifo aparecem. Ele lhes diz que está em um aperto e que correu para encontrá-los ali. Gu pergunta como Abaki os encontrou. Abaki revela que é uma de suas habilidades com o espelho. O sétimo espelho, o espelho da detecção,
pode levar à localização de alguém que ele conheceu. Uso prático do equipamento. Abaque diz que não é hora de conversar e que ele está vindo para cá. Quem é ele? Gulton expressa seu espanto com a forma como Abaque recuperou seu braço, cortando Abaque. Ele pergunta se Abaque apenas costurou o braço. Desamparado, Abaque admite que foi o seu mestre que o colocou de volta no lugar. Jiu parabeniza Abaque e Abaque tenta retomar o assunto anterior. A terra treme repentinamente e Abaque só pode aceitar o destino deles. Abaque anuncia que ele está aqui. Ele é o mestre eterno de Abaque e o grande governante do trono. Riot of Slot. O grande comerciante chega com uma legião de anjos armados. Gu pensa em como ele acredita que Slot assumiria uma forma humana. Ele não esperava que ele fosse tão grande. Não acho que ele seja realmente tão grande. Abaque voa montado no grifo. Ele cumprimenta seu mestre, pedindo desculpas por não ter contado os detalhes a Gu. O grande comerciante diz que isso não importa e que ele mesmo falará com ele. Abaque concorda hesitantemente. Com um grande impacto, o trono cai no chão. Do trono, uma voz saúda Gu, dizendo-lhe o quanto tinha ouvido falar dele por Abaque. Quando a nuvem de poeira se dissipa, Gu finalmente vê o tumulto da preguiça. Em uma área diferente, a deusa da vida caminha em direção a um trono. Um esqueleto senta-se no trono, nomeado o guerreiro mais forte de sua época. Esse cadáver pertence a Yufa, o primeiro guerreiro corajoso, e ele está morto há mais de centenas de anos. Luna se refere a ele como o tropo do guerreiro lendário. Um som estranho vinha do cadáver, e o brasão em sua testa piscou. Sem se surpreender, Luna ergue seu cajado e insulta quem escreveu a história do jogo. Depois diz que esse é o encanto de Shono Life. Com um fio e um flash, Luna carrega. De volta ao nosso programa principal. Riot, o líder do Strongest Angel Army, é frequentemente chamado de Great Merchant, grande mercador. Ele se senta em um trono colossal feito de ouro 100% puro, e é conhecido por sua aparência grandiosa, uma opulência,